Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando este conteúdo. Eu sou a Dulce Neves e te convido a ficar comigo durante meia horinha para um bate-papo muito gostoso, sempre com um convidado muito especial. Este é o programa número 1 Na Estante. Por que este nome? Porque nós entendemos que é na estante onde guardamos muitas memórias, lembranças de lugares, pessoas e coisas, um lugarzinho repleto de sentimento. O que você tem na sua estante além de livros? São esses elementos que vão nos guiar para um bate-papo muito gostoso e cheio de emoção. Eu espero você, não saia daí, eu volto num segundo. Estamos de volta no programa número 1 com uma super convidada. Ela que é escritora, tradutora, pesquisadora e professora. Autora de Tambores para Nzinga, Adoração do Deserto, Geografia dos Ossos, Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo e Sereia no Copo d'Água. É uma das autoras de As 29 Poetas, hoje, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda. É uma alegria receber você, Nina Risi, aqui no nosso programa de estreia. Bem-vinda. Obrigada, bom dia, estou muito feliz também, bem contente. Você nasceu em São Paulo, mas mora numa cidade tão feiosa, né? Fortaleza, um lugar de encantos, né? Esses encantos te inspiram a escrever tão bem também? Muito! Fortaleza foi muito acolhedora para mim, desde sempre. Tive dificuldades, claro, lá, né? Todas as cidades são inóspitas, diz uma amiga, J. Mombassa. Mas foi muito acolhedora para mim e amo, me inspira muito sempre a praia, o mar, a brisa e até o feio, né? Até as desigualdades, até enfim, o que precisa ser dito. Você é uma autora que gosta de escrever sobre resistência, o cotidiano e as pessoas comuns. O que é uma pessoa comum para você? O que é ser comum? Ser comum para mim é a Dona Maria, que vende tapioca na esquina da minha casa, o menino que joga bola, a menina que joga bola, os meninos que jogam bola, são as pessoas que geralmente a gente não encontra na literatura, talvez hoje mais. Os esquecidos? Né? Acaba sendo. Acaba sendo, infelizmente. Hoje, na verdade, a gente encontra, sim, essas pessoas representadas na literatura. Mas quando eu era uma menina, né, e comecei a ler, infelizmente não havia, né, não encontrava essas pessoas na biblioteca da escola, representadas de nenhuma maneira. Ou quando as encontrava, era de uma maneira estereotipada, de uma maneira negativa, como feio, como, enfim, como algo... excluído do universo dito normal. Isso, dito normal ou dito positivo, ou dito que merece ser reconhecido, que você pode querer ser assim. Aceito. Ô Nina, nós temos aqui uma estante, essa estante ela diz muito de mim, né? Aqui são elementos da minha vida. Eu quero que você fale um pouco do que você tem na sua estante, porque nós entendemos que a estante é este lugar em que você tem muita memória, né? É um lugar que você visitou, um presente que você ganhou, além de todos os livros, é claro, mas a estante diz muito de quem a gente é, né? A gente tem sempre uma coisinha que a gente coloca lá. Eu quero então agora ir lá para a sua estante e pegar um pouco da memória que está lá, especialmente o que está na sua estante, que também está em algum dos seus livros. Tá, essa estante é maravilhosa, ela é linda e os livros são ótimos, né? São ótimos, né? São ótimos. E tem um pouco das coisas que eu gosto de ler. E assim, ó, o violino. Esse violino foi o primeiro violino do meu filho menor, né? Quando ele tinha 5 aninhos, começou a fazer aula de violino, então é um violino pequenininho. As motinhas retratam o meu marido, né? Que gosta muito de moto e coleciona essa coisa toda. Então tem, e claro, as coisas que eu gosto de ler. Bicicleta, porque eu sou ciclista. Ah, que legal, eu também. Olha aí. Adoro. Vamos falar só de ciclismo no próximo programa. É uma estante narrativa, né? Além dos livros, os objetos também estão contando história, muito bacana. Na minha estante, eu tenho algumas bonecas. Eu gosto muito de bonecas. Já tive mais, né? Em algum momento eu decidi que eu não precisava das bonecas. E aí comecei a passar elas pra frente. Mas eu tenho uma que eu gosto muito, que é uma matrioska. Um colega que veio da Rússia me deu, esse colega é meu editor, inclusive,
da editora Jabuticaba, o Rodrigo, e quando ele veio da Rússia ele me trouxe essa boneca, eu pedi. E quando ele estava na Rússia, eu também estava em processo de escrita do meu livro Sereia no Copo d'Água. A primeira sessão do livro se chama Matrioska, e são 5 narrativas de 5 mulheres, né? E a lenda da Matrioska também é uma narrativa de 5 mulheres. Então eu abro a sessão desse livro contando essa lenda, né, da Matrioska, que um senhor que era um marceneiro se sentia muito sozinho e resolveu criar uma boneca e deu a ela o nome de Matrioska. E aí essa boneca se sentiu muito sozinha à noite e pediu ao seu criador, né, que criasse uma irmãzinha, né, uma colega, para que ela não se sentisse tão só. E ele criou uma segunda boneca que ganhou o nome de Trioska. As duas, se sentindo muito sozinhas, pediram ao criador uma terceira boneca que ganhou o nome de Oscar, que também se sentiram sozinhas e pediram uma quarta que ganhou o nome de Oscar. E ele falou, esse negócio precisa parar, senão vai ter aqui, né, uma infinidade de bonecas. E aí ele falou, então vou fazer um menino. E aí vai acabar essas meninas de parar de pedir boneca. E deu o nome de K. E aí eu conto essa lenda, né, na abertura do livro, mas termino dizendo, só que essa foi uma história comumente contada por homens. E a minha é uma história que é contada por uma mulher. Dando ali uma pista, né, de que esse homem, né, o K, sim, a boneca K, na verdade, era um homem só designado inicialmente pelo gênero biológico, né? Sim. Isso vai ser de alguma maneira desenrolado na narrativa última, que é a Esme. Que está no seu livro. Que está no meu livro Sereia no Copo d'Água. Sereia no Copo d'Água. Olha aí, gente, já falando que vale muito a pena a leitura, né? Até para você conhecer estas e muitas outras histórias. Interessante que eu tenho essa Matrioska em casa, não está aqui na minha estante aqui do estúdio, está na estante da minha casa. Ganhei também de uma amiga, uma maestrina russa, e eu não conhecia a história. Então eu tô lá, tiro os bonequinhos e confesso que eu não tinha percebido que o último bonequinho é um menino. Olha como a gente precisa prestar mais atenção nas coisas, né? Sim. E já entrando nessa questão de gênero, como isso é colocado na sua literatura, Nina? Como você trabalha essas questões de gênero, esse debate? O gênero, para mim, assim, passa pelo meu corpo, né? Eu sou uma mulher, entendo que eu não poderia, sou uma mulher e sou uma mulher do meu tempo, então entendo que eu não poderia não abordar essas questões de alguma maneira, e mesmo que eu escreva, sei lá, sobre a paisagem, céu tão grande é o céu, ou escreva sobre qualquer coisa que não fale sobre gênero, de alguma maneira o gênero está colocado ali, né? Porque eu sou uma mulher que escreve, porque isso atravessa o meu corpo o tempo todo. Então esse gesto da escrita, ele já é político, né? Determinantemente por conta disso. Mas como eu me interesso, né, por esse assunto, como é algo que atravessa todo o meu eu faço oficinas, né, laboratórios de escrita criativa com mulheres há muitos anos, já atravessei o país fazendo isso, né? Então ouvi relatos de muitas mulheres, trabalhei no MST fazendo isso, em presídios, em vários lugares, né? Então as histórias das mulheres me impactam muito. Durante o meu início de vida como leitora, as histórias que eu lia eram histórias escritas por homens, né? Então, quando eu começo a escrever e a ler histórias escritas por mulheres, narradas por essas mulheres, eu sinto cada vez mais necessidade de ler as histórias escritas pelas mulheres e também de dizer, né, da minha perspectiva, essas histórias. Então, Sereia no Copo d'Água, por exemplo, perpassa por várias mulheres, como Carolina Maria de Jesus, que está na sua estante, Marielle Franco, a Dona Maria, que vende a tapioca lá na esquina, mulheres comuns, mulheres conhecidas. Então, assim, o gênero, para mim, ele é fundamental. Acho que a gente precisa cada vez mais conversar sobre isso, e as pessoas estão conversando, mas ainda mais, né? Ainda mais. E falando agora no chão da escola, você é professora, você é uma educadora. Como é esse debate hoje dentro da escola? O debate da inclusão, o debate das opções, né, de gênero, o debate sobre a questão dos preconceitos. Isso
está mais tranquilo ou ainda é permeado por uma série de isso não pode, isso não deve, isso não é permitido, né? E aí a gente está falando de uma série de regras que não são colocadas mesmo pela sociedade e às vezes pelo próprio governo, né? Os jovens, né, os adolescentes hoje é uma geração muito mais, que tem muito mais acesso do que nós tivemos, né? Conversam mais sobre veloz, isso, né? Mais velozes, conversam sobre isso muito mais cedo do que nós conversamos. As pautas que são importantes para eles, né? Eles vão atrás e a gente não estava indo. Por exemplo, você fala em orientação sexual, né? Na minha época, por exemplo, a gente falava em homossexualidade, por exemplo. Hoje eles já estão falando sobre transgeneridade, Sim. sobre transexualidade, sobre bissexualidade, sobre não binariedade. Os jovens estão falando sobre isso, os adolescentes estão falando sobre isso, é uma pauta deles. Não é algo que... É algo sim que os professores precisam mediar, precisam falar sobre isso com os adolescentes, mas que se não falarem, os adolescentes não vão deixar de falar. Eles estão falando. Eles estão falando, não vão deixar de falar porque os professores não Aliás, falam. eles estão ensinando, né? Eles estão ensinando. Eles estão né? Se o professor vai lá e fala errado, né? Diz algo errado, fala o pronome errado ou o que seja errado, eles vão lá e corrigem. Não aceitam mais, né? É claro que ainda há muita opressão, claro. porque há adolescentes e adolescentes, né? Há os que sejam mais tímidos, mas tem uma força coletiva muito grande de exigência dessas próprias pautas que foram muito... que conseguem muito isso através das redes sociais, né? E na escola conseguem, de alguma maneira... reverberar. Agora, em relação aos professores, à direção de escola e ao próprio governo... Aceitação. O governo a gente chega depois. Mas, assim, em relação às escolas, acho que a gente precisa caminhar um longo chão. Acho que nós, adultos, né, infelizmente, não estamos no mesmo ponto. Não estamos acompanhando na mesma velocidade. Precisamos conversar sobre isso, né? Precisamos aprender com os jovens, inclusive ter essa maturidade e essa humildade, inclusive, de entender que não sabemos e que é com eles que vamos aprender, né? Precisamos, se eu vou falar sobre transgeneridade, eu preciso sentar com uma pessoa transgênera para entender e conversar sobre isso. Se vamos falar sobre o movimento negro, preciso sentar com pessoas negras para falar sobre isso. Porque é um lugar de fala, porque né? Porque isso está atravessando o corpo dessas pessoas e não o das nossas. Não adianta e negar a existência desses corpos e negar a existência dessas pautas, porque elas não vão deixar de existir. E é uma violência essa negação, né? Sim. E isso não é só na escola, né, gente? Isso é família, isso é dentro de casa, é pauta do cotidiano, é pauta nossa. A escola é um complemento do ambiente familiar. Aliás, você falou que existem adolescentes e adolescentes. Existem adolescentes e adolescentes porque existem famílias e famílias. Isso. Né? Então, acho que essa discussão nos leva aqui a gente para horas e horas de programa, né? Bom, a gente vai fazer uma pausinha aqui, mas não saia daí porque o papo está maravilhoso aqui com a escritora maravilhosa Nina Risse. A gente volta já. Voltando aqui na estante, conversando com Nina Risse, num bate-papo cheio de sentimento, aqui com elementos da nossa estante, na estante dela. E eu vou deixar sempre uma pergunta aqui para você: o que você tem na sua estante, que está sempre aí na sua memória, que faz parte da sua história? Escreve pra gente, conta aí pra gente, entra aí na nossa plataforma, na nossa rede social, conta pra gente qual é o elemento da sua estante que mexe com a sua memória, que te provoca sentimento, que te causa emoção. Eu volto aqui com você, Nina, perguntando qual o livro da sua estante, aquele que te inspirou a ser uma escritora, aquele que já vem rapidinho na sua memória sem pensar muito. Manuel Bandeira, Antologia Poética, da editora José Olímpio. Esse livro, não sei de que ano ele é, mas é um livro muito antigo, porque eu li ele na escola, lá em Bonfim Paulista, bem aqui pertinho. Olha aqui pertinho! Eu li muito, né, na infância, porque
era uma criança mais isolada, por incrível que pareça, né? Falo bastante, mas quando eu era criança... Em algum momento você fez a curva ali. Virou a chave, mas eu era uma criança bem quietinha e eu gostava muito de ficar na biblioteca. E aí eu li tudo, acabei com a biblioteca infantil e a tia Tereza, que era a tia da biblioteca, começou... A memória. Começou a me passar os outros livros, né? Os demais livros. E esse livro de Manuel Bandeira... ele me virou uma chave, porque eu já gostava de poesia, mas eu não entendia nada. Eu me lembro demais que eu li... Sabe quando você ouve uma música assim, num idioma que você não conhece, sei lá, em turco, e você ouve... mas você acha legal? Mesmo sem entender? Com você. Porque é ritmo, né? Porque toca no seu corpo. Te diz muita coisa. Você não precisa entender, vai no sentimento. E assim era com a poesia. E com muitos livros também que eu lia, né? Porque tinha uma linguagem esquisita pra mim, menina. Machado de Assis, essas coisas que a gente é obrigado a ler no momento que a gente não entende nada. E eu achava que para ser uma pessoa escritora, você recebia um halo de luz e você era então o escolhido de Deus. E recebia pronto. E recebia, e aí você virava escritor, né? Porque você tinha que usar palavras difíceis e tal. Eu achava aquilo tudo bonito, mas longe da minha realidade. Aí um dia, nessa biblioteca, eu encontro esse bendito livro de Manuel Bandeira, Antologia Poética, e aí eu comecei a ler esse livro e Manuel Bandeira diz coisas assim, pra lá, pra cá. Quando eu era criança, quando eu tinha 6 anos, ganhei um pouquinho da Índia. Que dor de coração me dava, ele só queria estar debaixo do fogão, levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais quentinhos, mais limpinhos. Ele não gostava, só queria ficar debaixo do fogão. Meu porquinho da Índia, foi minha primeira namorada. Eu falei, gente, isso é poesia. Isso, quer dizer, eu não preciso escrever aquelas coisas, então, difíceis e tal. Tinha um poema dele também que ele falava assim, eu vi um bicho. O bicho era um menino com fome, algo assim, sabe? Aquilo me atravessou tão profundamente, eu falei, uau! E aí eu comecei a ler, assim, fiquei apaixonada por esse poeta. E descobri então, né, que a escrita era algo múltiplo, né? Que você não precisava ser daquele jeito, como os livros daquela biblioteca, né? Então foi um escritor, assim, que me mostrou que poesia pode ser feita... da estante, da moto, da máscara, da rosa, porquinho da Índia, do porquinho da Índia, de qualquer coisa, né? Que poesia está no prosaico, voltamos ao começo no cotidiano, poesia, como diz Edgar Morin, poesia da vida, vida. Isso. Então a gente pode afirmar que o Manuel Bandeira fez você escolher a poesia como um gênero? Fez, porque eu escrevia. Eu escrevia, mas a poesia era pra mim, a escrita, né? Era pra mim como um amigo imaginário, sabe? E eu tava contando isso esses dias pra minha filha, ela falou que eu era igual o Charlie de um livro que se chama As Vantagens de Ser Invisível, porque ele escreve, né, pra um amigo secreto. E eu escrevia dessa maneira, assim, como se fosse um amigo imaginário, um diário, algo assim. E aí, quando eu li esse livro de Manuel Bandeira, eu falei, nossa, eu acho que aquelas coisas que eu escrevo talvez sejam poesia. Né? E então nunca mais deixei de escrever e comecei a pensar naquilo literariamente, no que eu fazia como algo literário. E muito depois, aqui em Ribeirão Preto, conheci zines, fanzines e comecei a escrever as minhas coisas em fanzines e fazer troca com as pessoas e tal, que foram minhas primeiras publicações. E assim, Nina Risi foi criando uma forma gigantesca. Essa mulher, eu coloco entre aspas, monstro, né? Porque a gente... Eu sou uma monstra. É uma monstria maravilhosa, né? E você também escreve contos eróticos, né? Não você é que lá... pesquisou, danadinha. Não, só pesquisei, li, né? Li. E de que forma a sua sexualidade pulsa ali nas suas obras? O tempo todo. O tempo todo, não é? O tempo todo. Você sabe que eu tenho um livro, né? Esse livro não é de contos eróticos, na verdade, mas é um livro de textos mais eróticos, poemas, que é o Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo. Eu acho muito importante quando uma mulher se posiciona, né? Toma o seu corpo pra si, porque você é uma mulher, você sabe o que eu tô falando. A gente sempre nos disseram como temos que ser, né? Santinha,
virginal, pura. Uma santa no altar. Isso, e o nosso prazer sempre nos foi negado, né? E quando o seu prazer te é negado, e por outro lado você tem que dar prazer a outra pessoa, isso é uma violência, né? Sim, muito grande. E tomar esse prazer para si é um ato muito poderoso, né? É um ato que te coloca de volta como dona da sua vida, né? Assusta algumas pessoas. E entender que o prazer ele pode ser só com a gente, né? Que nós somos a grande fonte de nos dar prazer, né? Sim, isso é muito poderoso, muito poderoso. Isso também é algo que a gente aborda nesses laboratórios de escrita criativa. E é muito bacana. E foi aí que tudo começou também, né? De colocar em evidência, a chamar atenção para sua escrita, para sua obra. Foi. Não é? Eu fiz um blog com duas amigas, a Roberta Silva e a Líria Porto. Elas são de Minas Gerais. E aí, esse blog se chamava Putas Resolutas. E a gente fazia poemas eróticos, né? Brincando, assim... São exercícios mesmo, né? De se colocar em situação erótica. E chamou atenção, e as pessoas começaram a ler, gostar. E, enfim, esse blog existe até hoje, tá na internet, né? Para quem quer ler. E a partir daí começaram a surgir convites, né? Para publicações. De lá a gente, eu, né, pelo menos, publiquei no Escritoras Suicidas e aí não parei mais. Não parou mais. E não vai parar mesmo, nunca mais. Bom, gente, a gente continua conversando com Nina Risse. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco de ancestralidade, que eu sei que é um assunto que você aborda bastante nas suas obras. E também, saindo da estante, mas indo ali direto para o seu braço, essa pulseira que eu sei que a sua filha também usa, que guarda uma história muito legal de vocês duas. Então não saia daí, eu espero você. Voltando aqui no nosso bate-papo super gostoso com Nina Risse, autora de Tambores pra Nzinga, A Duração do Deserto, Geografia dos Ossos, Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo, Sereia no Copo d'Água e tem livro novo vindo aí, né, Nina? Sim. Já tô sabendo. Sim. Conta pra gente. E esse livro novo tem a ver com essa pulseira e tem a ver com a sua filha? Ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver? Tem. Acho que sim. Conta a história da pulseira? Conta pra gente a história da pulseira. Quando minha filha era pequena, bem pequena ainda, ela tem 15 anos hoje, né? Um dia a gente comprou uma pulseira pra cada uma de nós, igual a esta, né? Ela brilha no escuro, sabe? Essas pedrinhas aqui, é tipo neon. E ela era bem pequena mesmo. E a gente tinha essa pulseira igual, ela falava que era pulseira da amizade, ela gostava muito. Só que ela perdeu a dela um dia e ela ficou muito triste e a gente não encontrava mais essa pulseira. E aí, recentemente, coisa de umas 2 semanas, a gente foi a uma feira de produtos indianos e ela viu essa pulseira e ela ficou fascinada e ela pulava de alegria. E é a nossa pulseira da amizade, E aí a gente adquiriu, né, as pulseiras novamente. Lógico que... Vocês usam? Nós usamos, o tempo todo. O tempo todo. Ela é só uma pulseira, né? Como uma aliança, só uma aliança. Mais carregada de sentimento, exatamente. Que bonitinho. E somos só nós duas, né? Assim, eu fui sair daqui do estado de São Paulo há 15 anos. Você é de Campinas? Eu sou de Campinas, mas quando Lavínia nasceu, ela nasceu em Franca, né? Franca do Imperador, aqui do ladinho. Que era onde eu estudava, né? Fazia história ali na Unesp. E assim que ela nasceu, a gente foi embora para Fortaleza, no Ceará, que é onde eu vivo até hoje. E somos só nós duas. Então, assim, é uma ligação muito forte que a gente tem uma com a outra, né? E mesmo hoje ela adolescente, que é algo não muito comum, né? Adolescentes terem uma boa relação com as mães. Nós temos uma relação ótima. Então, é bem forte. E esse livro, né, tem a ver porque o livro é um livro infantil, meu primeiro livro infantil, olha aí, gente. Que se chama A Melhor Mãe do Mundo. Sempre que eu falo desse livro, eu digo, gente, não sou eu a melhor mãe. Não tô falando de mim. Não tô falando de mim. Eu acho que, na verdade, a melhor mãe do mundo são todas as mães, né? Ou quase todas, porque algumas mães podem ser bem tóxicas, é verdade. Sim.
Mas assim, se você perguntar para qualquer criança, né? Se a gente juntar um monte de criança aqui e perguntar, ei menino, qual que é a melhor mãe do mundo? Vai dar uma briga aqui, porque eles vão começar, é a minha, é a minha, é a minha. É verdade. Esse livro, na verdade, A Melhor Mãe do Mundo, é uma criança que está narrando e a mãe dessa criança não está presente porque ela está encarcerada. É bem forte. É bem forte. Ela está privada de liberdade e a criança está contando por que a sua mãe é a melhor mãe do mundo. Então é um livro muito especial para mim, ouso dizer que é o melhor livro que eu já escrevi, porque eu não conheço um livro infantil ainda, voltado para a infância, onde é carregado de positividade, em nenhum momento a criança está lamuriando que sua mãe está longe, ai, minha mãe cometeu um crime, não tem nada disso no livro. Ela está, na verdade, positivando. Minha mãe é a melhor mãe do mundo, né? Porque quando faltou água na quebrada, ela ajudou todo mundo, fez comida para a quebrada inteira, porque minha mãe cola junto com a galera. E o livro é assim, né? Cheio de... É uma linguagem mais de quebrada mesmo. Minha mãe é a melhor mãe do mundo porque ela brinca comigo, porque ela está presente, quer dizer, é uma ausência, mas que... Quando há presença... A ausência carregada de presença. Carregada de presença, exatamente. Ela faz boneca, ela brinca, ela faz comida, enfim, é um livro... E esse livro já está disponível? Já está disponível, saiu agora pela Companhia das Letrinhas. O Dia das Mães está chegando, né? Eu acho que é um excelente presente. Sim, exatamente, excelente presente. Não só para o Dia das Mães, né, gente? Olha aí, ó. Dia dos pais, dia da família. Dia de todo dia. Daí já tá Companhia das Letrinhas. Fácil comprar, entra lá no site da Companhia das Letrinhas, você vai encontrar o livro da Nina Risse. Ouvindo você falar da sua filha, essa história da pulseira, essa amizade que pulsa entre vocês, né? Que é possível que os papéis até se invertam, ora ela é a filha, ora ela é a sua mãe, porque a gente vê que tem uma amizade aí, né? Entra a ancestralidade aí. Eu falei da Líria Porto antes, né? Quando estava falando do Putas Resolutas, tem um poema dela que ela fala, sou minha própria ancestral. Não é o meu caso, né? Não sou minha própria ancestral, mas a gente cria ancestralidade também, né? Infelizmente eu não conheço muito assim da minha própria história, né? Porque eu sei que minha mãe é uma mulher preta, mas ela foi adotada, né? Então, antes da minha mãe eu não sei nada. E ela sendo uma mulher preta, eu sei também que ela é uma pessoa que que os seus ancestrais, as suas ancestrais foram raptadas, né? Foram sequestradas da África, mas eu não sei de onde, eu não sei de que país, eu não sei nada dos meus ancestrais. Isso é uma ranhura, uma ruptura muito violenta. Isso me dói profundamente, sabe? Não saber da minha história, não poder te dizer que eu comia bolinho de chuva na casa da minha avó, ou não poder te dizer assim, eu sou neta de... como que fala? Descendente. Sou descendente de muçulmanos, sou descendente, sei lá, de angolanos, e eu brinquei até ontem, o Genera nunca vai me dizer. Porque não vai, sabe, esses negócios que tem hoje, tipo Genera, como chama isso? Testes de ancestralidade. Não diz nada, sabe, sobre a minha história, né? A minha história não é um teste que vai dizer, é a própria história que diz, né? A história que não foi vivida, né? É a história que foi vivida, mas que nos foi roubada. Que foi roubada, exatamente. Que nos foi roubada. Não foi transferida, né? Então, assim, é uma lacuna mesmo que tem. Por outro lado, existe uma positividade, né? Porque eu sei que junto de mim, às vezes eu falo, a gente tá indo, né? Tá vindo com quem? Eu tô vindo com todas as manas que vieram antes de mim, sabe? Eu tô vindo com a minha avó, que era uma mulher preta, tô vindo com as minhas bisavós, eu tô vindo com muita gente. Estão presentes. Antes de eu escrever, sabe, foi necessário que muitas mulheres abrissem o caminho para mim, Carolina Maria de Jesus... Clarice, Simone de Beauvoir, mas principalmente as mulheres pretas e inclusive mulheres que não escreveram, que não deixaram algo em registro de ISBN, sabe? Essas mulheres que não escreveram... Anônimas. Virginia Woolf diz isso, né? No Teto Todo Seu. Um anônimo foi uma mulher. Mas mais do que isso, né? Essas mulheres estavam escrevendo enquanto eram violentadas, enquanto ninavam seus filhos.
esses registros ficam, de alguma maneira, na memória coletiva das nossas peles, dos nossos cabelos, do nosso sangue. Eu sinto isso pulsando dentro de mim quando toco um tambor, sabe? É muito forte. Você falando que essa memória fica nos nossos cabelos, né? E eu me lembrei de um poema seu que eu vi no vídeo, que você fala da escova, né? Sim. Dos pelos, as memórias que ficam ali, né? Quer dizer, aquilo foi tão forte para mim, e eu estava vendo isso nessa madrugada, para falar a verdade. A gente vai... Estão levantando a mãozinha ali para dizer que o nosso tempo está acabando, mas a gente vai terminar com uma poesia, tá? Tá bom. Você vai escolher a sua poesia é tua, e a gente vai encerrar aqui com a Nina. Você pode depois rever quantas vezes você quiser, porque esse papo, a gente ficaria aqui tomando um cafezinho a tarde inteira conversando, porque é sempre uma delícia. Quero te agradecer pela sua presença aqui, agradecer pela obra, por tudo que você tem deixado, né, para esta geração, para a geração futura, tá? As suas memórias, a sua história, a sua ancestralidade, a tua palavra, a sua poesia. E quero que você seja muito reconhecida em vida. E não só quando depois que você partir, e muito velhinha. E muito velhinha. E muito velhinha. Eu me recuso a morrer na juventude. Eu também, me recuso. De jeito nenhum. Sai pra lá, bala de canhão. Que o seu brilho continue sendo tão grandioso para iluminar o caminho de muita gente que está vindo aí atrás de você. Que querida. Muito obrigada. Obrigada. As portas estão abertas para todas que virem. O seu poema, para a gente finalizar. Eu vou ler um poema novo, que estará em algum livro novo. Se chama As que chamaram analfabetas. As que não sabem ler livros ou prantas. Tanto uma e outra, traço e trago, sabem tudo, sabem bem. Um dia deram um livro para a manhota. Disseram que ela não sabia nadinha, mas não tinha. Sentava junto da fogueira e nas mãos ia lendo as folhas de mandioca, as ranhuras e as beiras. E seus beiços ia dizendo tudo que nela se abria e via. Depois, chorava com as mentiras que lia das asas da ave e de lábios de mel. Não entregava mulher nenhuma não, e dos bosques só dava taioba braba para aqueles homens tudinho. E ainda mais depois, com as verdades que lia, chorava doida no espaço, dourada borboleta em pleno mar. Ia subiaba albatroz, levantando as tetas preta para esconder as pencas de fi. Os fi que depois manhota chora, chora, disfarça e chora sem consolo. São tudo preto, vai ser tudo preso, lá onde ninguém vê. Manhota chora e ninguém vê. E abria as prantas no chão de um jeito que alumiava o céu, alumiava nós tudinho, quando seus beiços ia dizendo tudo que nela se abria e via. Obrigada. Obrigada, Nina.